Agora sim, meus irmãos, abra comigo aí a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Nós vamos então, como eu disse, para o último sermão da série Uma Vida nos Trilhos. Né? Tito, capítulo 3, versículo 8 até o 15. Versículos 8 a 15, nós vamos fazer menção da palavra de Deus. Você que não está munido da palavra de Deus aí, da Bíblia, acompanhe na projeção. Você que trouxe o celular para abrir a Bíblia aí no celular, que o Senhor continue trabalhando na sua vida. Estamos em oração, amém? Eu tenho tido vitória, porque pela manhã um jovem só usava celular e estava com a Bíblia de papel hoje aqui na igreja, né? Olha que bênção que o Senhor tem nos dado. Vamos lá então. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 8 em diante. Vamos ler todos juntos o versículo 8. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por estar na Tua casa, por ouvir a Tua palavra, porque o Senhor tem nos ajudado. Que seja o Senhor a falar ao nosso coração, que seja o Senhor a nos ensinar a Tua palavra, que seja o Senhor a nos direcionar para a Tua vontade. Que em nome de Jesus seja feita em nós, Pai, a Tua vontade, que esta palavra fale ao nosso coração e saiamos daqui, Senhor, edificados e fortalecidos pela Tua presença, pela presença do Teu Espírito Santo e pela Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então as crianças receberam aí um esboço onde elas vão desenhar aí 3 etapas da nossa pregação. Ela vai desenhar aí coisas que agradam a Deus, coisas que não agradam a Deus e como nós devemos viver, como os irmãos devem viver em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós chegamos então à última etapa da pregação, da palavra de Deus. Nós vamos agora ver Paulo fazer uma conclusão sobre toda a carta. Paulo vai finalizar aqui falando o seguinte: Tito, tudo isso que eu ensinei é fiel. Fiel é essa palavra, digna de aceitação. Então, que você aprenda, faça essas afirmações confiadamente, para que todos aí que têm crido em Deus, todos os crentes, sejam solícitos na prática de boas obras. Meus irmãos, nós vamos dividir esse sermão em 3 partes. E vamos primeiro falar da conversão. Paulo está se referindo aqui àqueles irmãos que foram convertidos, aqueles irmãos que estavam na ilha de Creta e que foram convertidos pela pregação do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte no versículo 8: aqueles que têm crido, olha, confiadamente para os que têm crido. Paulo está dizendo aos crentes. Paulo está falando àqueles que creram na pregação do Evangelho. Preste bem atenção. Quando Paulo vai escrever aos irmãos de Creta, Paulo quer que esses irmãos, então, distinguam a sua vida daqueles irmãos que não estão convertidos, daqueles outros que não estão convertidos. No versículo 8, Paulo vai falar que essas obras não são o fundamento da nossa salvação, mas elas são o fruto visível da salvação. Uma coisa importante nós cremos e entendemos é que a conversão traz para o cristão uma nova vida. Ao ser crente, ao crer, ao ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus, nós alcançamos uma nova vida. Nós vamos ler lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, o Gustavo vai pôr para a gente na tela, Paulo dizendo aos Efésios sobre a salvação. Por mais que no versículo 8 e 9 ele diz assim: pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, ou seja, nós não somos salvos por obras, mas veja que continuando a leitura, Paulo vai dizer que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, os que creem em Jesus, os que têm fé em Cristo Jesus,
eles têm fé para andar em boas obras. Nada que nós fazemos faz com que mereçamos a salvação. Nada que nós pratiquemos faz com que mereçamos a salvação, mas a salvação produz em nós um fruto, o fruto de boas obras. A primeira etapa deste sermão vai falar sobre a conversão. Paulo está dizendo sobre aqueles que creram, Paulo está falando sobre aqueles que creram, está falando, Tito, convença-o, fale confiadamente a eles, que eles sejam solícitos para ter boas obras, para praticar boas obras, e essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo quer que Tito ensine aos irmãos lá da ilha de Creta, aqueles irmãos que estão em uma cultura totalmente depravada, uma cultura de homens gananciosos, de homens ruins, maus, cruéis, idólatras. Paulo quer que estes irmãos, nesta cultura ruim, eles sejam solícitos, eles estejam sempre prontos a praticar boas obras. Meus irmãos, estas boas obras são evidência de que nós estamos nos trilhos certos. Se nós aprendemos que a nossa vida aqui como um trem, e Jesus sendo a nossa locomotiva nos trilhos da graça, as boas obras vão nos ajudar, vão confirmar em nós que nós estamos nos trilhos certos, que nós estamos sendo crentes direito. Quando nós vivemos uma vida de devoção ao nosso Deus, mas também de prática de boas obras. Quando vivemos uma vida em que nós não temos práticas e vivemos em pecado, mas sim nós vivemos boas obras. Então, a primeira parte deste sermão fala sobre esta boa conduta como evidência da salvação, e isso é a conversão. Mas nos versículos em diante, os versículos que nós não lemos, do versículo 9 ao 11, diz assim, leia comigo aí: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo a primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma, está condenada. Na segunda etapa, então, do texto de Paulo, ele vai falar sobre a disciplina e a proteção da igreja. Ele vai falar de como Tito tem que agir em relação aos homens, aos irmãos que estão naquela igreja. Ele está dizendo, Tito, evita discussões insensatas, genealogias, evita o homem faccioso, evita brigas, discussões, contendas, debates. Paulo quer que Tito ensine os homens e os irmãos daquela igreja a viverem em comunhão. Para isso, ele quer que Tito corrija aquela igreja, corrija aqueles irmãos, para que eles não fiquem discutindo, debatendo. Veja, nós falamos aqui no sermão passado, no último domingo, sobre a importância da comunhão entre os irmãos, sobre a importância dos irmãos estarem em comunhão, no relacionamento com o próximo. E Paulo, mais uma vez, reforça aqui, para que não haja discussões, debates, para que não haja ali na ilha de Creta, naqueles irmãos de Creta, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque são fúteis, ou seja, são desnecessárias, não são importantes. Paulo quer que Tito ensine os irmãos daquela igreja a não brigarem entre si, que não fiquem discutindo, que não fiquem debatendo, que não fiquem arrumando confusão, problemas. Se Paulo falou no versículo 8 sobre a conversão daqueles irmãos, aqui no versículo 9 e 11, Paulo quer falar sobre a correção daquela igreja, sobre ter moderação entre as discussões e conversas. Meus irmãos, não pode haver entre crentes sempre esta animosidade, problemas, discussões, confusões. Você já conheceu pessoas que gostam de arrumar confusão dentro da igreja? Igrejas que são só... a essência da igreja é confusão, é debate, é discussão, é um querer ser melhor que o outro. Veja que Paulo está dizendo que a igreja bíblica, a igreja que está sendo corrigida lá em Creta, não deve ser assim. Ele está dizendo, Tito, não deixem que os irmãos fiquem discutindo, debatendo, arrumando problema. Coisas inúteis. Isso é inútil a obra de Deus, a igreja do Senhor. E nós não podemos deixar que isso aconteça em nossa igreja.
Quando isso acontece, nós estamos prestes a descarrilhar o nosso trem. Meus irmãos, você tem que ser o pacificador. Nós falamos várias vezes. Paulo escreve aos irmãos de Creta sempre falando: seja moderado, seja sensato, seja pacífico, não arrume contendas, não arrume brigas. E nós temos que ser assim. Temos que nos esforçar para evitar discussões, debates, problemas, contendas. Não seja um fomentador de contenda. Não seja um fomentador de rivalidade na igreja. Não seja alguém que acrescenta à igreja não coisas boas, mas brigas, contendas, discussões. Nós temos que andar em comunhão. A igreja precisa ser corrigida para amar uns aos outros. Para amar uns aos outros. Nós vamos ver Jesus falando lá em Mateus 18, nós vamos ver Paulo também falando que a falta de disciplina na igreja pode afetar. Ele está dizendo que o fermento, lá em 1 Coríntios ele está dizendo, o fermento pode levedar toda a massa. Ou seja, um problema que surge na igreja, pequeno, pode daqui a pouco transformar num problema maior, uma contenda maior, uma discussão maior, e trazer uma problemática muito maior, condenando toda a igreja. Por isso, quando surge o mínimo de problema, o mínimo de contenda, de rivalidade perto de você, você tem que agir com paz, ser o pacificador, com moderação, sendo sensato. Ele está dizendo ainda no versículo 10, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Paulo quer nos alertar a uma coisa importante aqui, meus irmãos. Você acredita que há pessoas na igreja que não são crentes? Vocês acreditam que há na igreja pessoas não crentes? Pois é, há pessoas na igreja que não são crentes. E nós precisamos entender que é possível isso acontecer. Que pode ter pessoas não crentes na igreja. Ele está dizendo, ei, depois de admoestá-lo 1, 2 vezes, esta pessoa, este homem, ele é um homem que já se condenou a si mesmo, pois ele vive pecando. Qual é a diferença de um crente para um não crente? Os dois não são pecadores? Sim. A diferença é que um crente, ele peca, se arrepende e muda a sua conduta. O pecado na vida de um crente não é uma prática. O pecado na vida de um crente não é uma coisa que ele gosta de fazer. Ele não peca e gosta daquilo e pratica mais, e aí ele premedita fazer de novo e assim por diante. Ele se arrepende, ele se entristece, reconhece como um pecador, pede perdão a Deus e ele muda a sua conduta. Qual é a diferença de um crente para um não crente? O não crente vive pecando. O pecado é uma prática para si. O pecado é uma prática para ele. Meus irmãos, Paulo está dizendo a Tito, evita estes homens. Evita este homem, pois ele mesmo já se condena. Quantas vezes, meus irmãos, nós vamos ver dentro da igreja não crentes? Pessoas que apenas gostam da igreja. Pessoas que apenas gostam do ambiente, gostam da música da igreja, gostam de ver os amigos, mas que realmente não se converteram em seu coração. Não creram no evangelho, não mudaram a sua conduta. Estão ali talvez por status, ou talvez por um tipo de entretenimento. Ele gosta das pessoas, ele gosta da igreja, mas ele não é crente. Talvez você já conheceu alguém assim. Paulo está ensinando, Tito, evita esses homens. Está ensinando aquela igreja a evitar esses homens. Se você admoestou 1, se você falou 2, assim como Jesus ensina lá em Mateus capítulo 18, quando você ver o seu irmão pecar, você falou, este homem não se arrepende, ele não muda a sua conduta, ele é um pecador obstinado, larga de mão. Jesus vai dizer, trata-o como publicano, como gentil, não faz parte da igreja, não faz parte da comunidade. E infelizmente, meus irmãos, não é isso que nós temos vivido, não é assim que nós temos vivido. Muitas comunidades, muitas igrejas não têm tido correção, não têm tido disciplina, não têm tido a sua igreja protegida desses males, desses problemas. E isso impede muito o avanço do evangelho. Isso impede muito o avanço da pregação. Quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos pregar o evangelho e alguém fala, mas ser crente igual ao meu vizinho, ser crente igual a minha tia, meu tio, minha prima, ser igual aos meus parentes. Meus irmãos, temos que tomar muito cuidado com isso. Paulo está dizendo aos que se converteram, aos que creram, aos que têm crido,
que protejam esta igreja, que protejam esta comunidade. Então, se lá no versículo 8 ele vai falar sobre a conversão dessas pessoas, sobre a conversão para boas obras, para uma vida diferente. Agora, do versículo 9 a 11, Paulo vai dizer sobre a proteção da igreja, sobre a disciplina e sobre a correção. Mas veja que no versículo 12 em diante, Paulo vai falar então sobre a comunhão dos irmãos. Paulo vai falar então sobre a comunhão. Leia comigo aí do versículo 12 a 15. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvida a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, versículo 14. Quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos que se acham comigo te saúdam, saúdam quantos nos amam na fé, a graça seja com todos nós. Paulo vai agora fazer um relato mais pessoal, falando sobre alguns integrantes da sua obra missionária. Ele vai falar de Tíquico, Ártemas, vai falar sobre o intérprete da lei Zenas e também sobre Apolo. Mas Paulo pede para que depois que Tito termine esse trabalho, volte até ele, apresse-te em ter comigo quando chegar aí aqueles missionários que vão assumir essas igrejas. E ele continua dizendo, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Paulo quer que esses irmãos entendam a necessidade da comunhão, a necessidade de lidar com os irmãos, a necessidade de lidar com um carente, com um necessitado. Paulo falou de conversão, Paulo falou de correção, e aqui Paulo está falando de comunhão, de como nós precisamos ajudar aqueles que precisam. Paulo é muito claro a dizer a Tito a importância da cooperação daqueles líderes a qual ele está nomeando aqui para o ministério. É importante que eu encaminhe esses líderes até aí e funcione, eles ajudem, eles trabalhem com você, Tito. Paulo está dizendo que nós dependemos uns dos outros para funcionar corretamente. Um dos grandes ditados e uma das grandes filosofias, vamos dizer assim, da nossa contemporaneidade, do nosso mundo, do nosso século, é cada um cuida da sua vida, não é verdade? Quantas vezes você já ouviu isso aí, ó? Cuida da sua vida que eu cuido da minha, não é verdade? Você tem gato em casa? Não, então adota um que ele tem 7 vidas para você cuidar, deixa a minha vida para lá. Mas veja que este é um ditado e uma prática do mundo. Não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai nos dizer em diversos textos a importância tanto da liderança quanto da ajuda uns aos outros. Paulo vai dizer assim para nós falarmos os nossos problemas, as nossas aflições aos santos. Paulo vai dizer para nós contarmos uns com os outros, suportar uns aos outros, dar suporte, dar ajuda uns aos outros. Jesus vai nos ensinar a amar o nosso irmão como a nós mesmos. Dentro da igreja não há ideia de cada um cuida da sua vida. Dentro da casa de Deus, dentro da igreja do Senhor, não há essa ideia de cada um vive a sua vida separado. Não, nós estamos cuidando da vida do outro. Mas não é cuidando da vida dizendo o seguinte, deixa eu ver o que a Mirella está fazendo por aí, deixa eu stalkear ela aqui. Deixa eu ver o que fulano está fazendo por aí, é cuidar das necessidades. Veja o que Paulo está dizendo aí. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor do quê? Dos necessitados. Meus irmãos, nós precisamos saber o que os nossos irmãos precisam, necessitam. Quantas vezes irmãos nossos passam necessidade, dificuldades financeiras, sociais, psicológicas, problemas mentais, ansiedades, e nós estamos nem aí, não sabemos. A pessoa não veio à igreja já há 3 domingos, nós não mandamos uma mensagem, não ligamos, não perguntamos se está tudo bem, está vivo aí, aconteceu alguma coisa. Pessoas entram e vão embora da igreja e não são perguntadas como está a sua vida, como é que está no trabalho, como é que está o casamento, está precisando de alguma coisa. Paulo quer que aqueles irmãos entendam que comunhão é cuidar um dos outros, cuidar dos necessitados, aqueles que precisam. Meus irmãos, um dos grandes problemas que nós vemos hoje na igreja, que eu acho infinito, irmãos que não dão carona, e outros que não aceitam, não quero incomodar. Irmãos, se nós não conseguimos dar uma carona para o nosso irmão, se nós não conseguimos nos preocupar se o nosso irmão vai de ônibus, vai de Uber, vai de a pé, se ele mora longe, se ele mora perto.
Nós não perguntamos se ele precisa de alguma ajuda, como é que está a sua vida, como ele está cuidando dos filhos. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver em comunhão. E viver em comunhão não é rir aqui depois de tomar um cafezinho lá atrás, ai, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Comunhão é se preocupar. Durante a semana, mandar as mensagens, perguntar. Quando chegar no domingo, falar, não vi você aqui domingo passado, o que aconteceu? Na hora de ir embora, falar, você vai para lá, você mora para lá, você quer carona, quer ir comigo, quer que eu te busque em casa? Ver quais são as dificuldades, quantos pais que já são pais maduros, veem casais tendo filhos agora, recente, pais de primeira viagem, podem ir lá dar um conselho, ajudar. Mas nós pegamos aquela filosofia, não, cada um cria do jeito que quer, né? Ai, se cria assim, vai lá, dá um conselho, ajuda. Filhos adolescentes, outros que já tiveram filhos maiores, vai lá, ajuda. Olha, essa é a idade. Nós estamos aqui, os pais de adolescentes, eles estão quase fazendo uma campanha de oração aqui para os filhos. Que estamos numa luta terrível. O diabo está se levantando. Meus irmãos, nós precisamos ser mais solícitos em boas obras e com os necessitados. Viver em comunhão, viver como crente, é se preocupar mesmo com os nossos irmãos. É realmente se doer por eles, orar com eles, ajudá-los, estar preocupados. Nós, como uma comunidade, como uma igreja local, temos a oportunidade de acertar isso, de começar a fazer as coisas do jeito certo, de lidar com isso. E tem aqueles também que não gostam, né, de ser necessitado. Paulo, quando recebe uma oferta, quando você vai ler a carta de Filipenses, né, a carta de Paulo aos irmãos em Filipos, carta aos Filipenses, é uma carta de amor, de alegria. Regozijai-vos, Paulo diz. Paulo diz, alegrem-se. Quando ele escreve a Gálatas, quando ele escreve aos Coríntios, ele escreve cartas duras. Mas quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve uma carta muito alegre, muito doce, muito amorosa. Paulo está escrevendo aquela carta para agradecer uma oferta que ele recebeu da igreja de Filipos. E é interessante que Paulo diz assim, eu estou muito feliz. Não porque eu recebi a oferta de vocês. Não porque vocês me supriram a necessidade. Porque eu já aprendi a viver em todas as circunstâncias. Eu sei estar abatido, eu sei estar alegre, eu sei viver na fartura, na escassez. Paulo está ensinando, meus irmãos, que nós também precisamos dos nossos irmãos. O grande apóstolo Paulo, pregador, plantador de igreja, missionário, precisou da ajuda de irmãos simples lá da cidade de Filipos para continuar o seu ministério. Por que nós não podemos precisar da ajuda dos nossos irmãos? Por que nós não podemos mandar uma mensagem pedindo ajuda, pedindo oração, pedindo algum auxílio? Por que nós não podemos aceitar uma carona? Porque nós não podemos receber a ajuda dos nossos irmãos. Viver em comunhão é desfrutar, é compartilhar de situações. E esta cooperação no ministério, tanto de Paulo quanto de Tito, é uma providência de Deus. Uma providência do Senhor. Paulo fala sobre a conversão no versículo 8. Do versículo 9 ao 11, Paulo fala sobre a correção e a proteção da igreja. E do versículo 12 até o 15, Paulo fala sobre a comunhão. É como se Paulo pegasse as igrejas lá de Creta, e Paulo se preocupasse em concluir toda a carta que ele escreveu. Falando primeiro que a conversão de alguém, ela gera boas obras. Resumindo e concluindo já, nós podemos voltar ponto a ponto, primeiro falando o seguinte: não seja agnóstico, não seja deísta, não seja alguém que simplesmente crê em Deus. Eu vou para a igreja, eu creio em Deus. A conversão é mudança de atitude. A conversão é mudança de direção. Paulo está dizendo, diga aos que têm crido que sejam solícitos em boas obras, ou seja, a minha vida muda quando eu sou convertido pelo Senhor. Quando o Espírito Santo entra na minha vida e converte meu coração, eu sou mudado, as minhas obras mudam, o meu testemunho muda. Então, tome cuidado com as coisas que você tem aproveitado, dizendo o seguinte, olha, agora que eu sou da fé reformada mesmo, eu vivo pela graça, agora a igreja presbiteriana é uma igreja muito boa de se congregar, porque aqui pode um monte de coisa e tal, para você ser um libertino. Muita gente faz isso.
As boas obras devem acompanhar a sua conversão. Não muda, não depende da igreja que você está. Talvez você esteja numa igreja farisaica, né, que tem alguns usos e costumes, com roupa, com não sei o quê, você chega na presbiteriana e fala, olha, aqui pode usar roupa, pode usar maquiagem, mas não peque. Não transgrida a lei de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai dizer nada sobre a sua roupa, sobre a sua maquiagem, sobre o filme, sobre isso, sobre aquilo outro, mas ela vai dizer sobre as suas obras, mas ela vai falar sobre as suas obras. Então não use a teologia reformada, a doutrina da graça, da justificação pela fé, para pecar e ser um pecador obstinado. Paulo está dizendo, Tito, diga àqueles que creram, ou seja, aqueles que se converteram, para serem solícitos em boas obras. Para serem solícitos em boas obras, que tenham testemunho, que vivam uma vida digna do Senhor. Meus irmãos, Paulo fala sobre a conversão e fala sobre a correção da igreja. Quem é que protege a igreja das heresias? Quem é que protege a igreja da má pregação? Os membros. São os membros da igreja. São vocês, somos nós que protegemos essa igreja. Somos nós que protegemos essa igreja de uma palavra mal pregada, de mentiras, de heresias. Somos nós que olhamos para os pastores e olhamos a Bíblia e será que é isso mesmo que o texto está falando? Somos nós que participamos da EBD e aprendemos bastante para poder saber se está certo aqui. Somos nós que ensinamos os nossos irmãos que não vêm à EBD. Uma igreja precisa ser protegida. Meus irmãos, nós vivemos tempos sombrios, onde o diabo sorrateiramente tem entrado na igreja com falsas teologias. Uma teologia antropocêntrica, que coloca o homem no meio, no centro de todas as coisas, e direciona tudo para o homem, dizendo o seguinte, ei, vem para a minha igreja, você vai gostar, que eu faço tudo por você. O que você gosta? Eu vou te dar aqui. Eu vou falar que você vai vencer, que você é uma vencedora, que você é um vencedor, que tudo que você quer você vai ter, Deus vai te dar, e o que você precisa Ele vai fazer, o que você quis, Deus é o seu servo. Esta é uma teologia diabólica. Deus não é servo de ninguém. Deus é Senhor de todas as coisas. Nós cantamos que o reino do Senhor é eterno e dura para sempre. Nós cantamos que toda autoridade e poder está nas mãos dele. E é assim que nós vivemos. Nós não temos o nosso Deus como um servo, como um mordomo que atende às nossas vontades, como se nós fôssemos o centro de todas as coisas. Nós temos que tomar cuidado e proteger a nossa igreja de tais doutrinas. Também devemos proteger a nossa igreja de doutrinas e de teologias que colocam em xeque a palavra de Deus. Dizendo, ei, o texto está falando isso aqui, mas não é bem isso. Aqui, olha só, é simbólico. Não, a Bíblia, às vezes, ela está errada. Não fique ofendido. Olha, a Bíblia não quer te ofender, isso aqui não é verdade. Isto é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E nós não abrimos mão desta verdade. Não abrimos mão desta verdade. Em terceiro, Paulo vai falar a Tito sobre a comunhão, falando que os irmãos devem ser crentes e ajudar os necessitados. Meus irmãos, meu Deus, meus irmãos, nós temos que estar em comunhão em todo o tempo. Ajude o seu irmão, ajude a sua irmã, aquela que está necessitada, aquela que precisa, aquele que precisa. Hoje nós tivemos muitas ausências aqui, hein? Muitas pessoas faltaram hoje ao culto. Olha só, olha como Deus deixou para o dia certo a palavra para ser pregada. Nós vamos então descobrir porque os nossos irmãos não vieram ao culto, né? Alguns, graças a Deus, já me enviaram mensagens dizendo que está tudo bem, que ocorreu algum imprevisto e assim por diante. Mas eu quero ver o que você vai fazer. Quantos irmãos não estiveram aqui e talvez estão precisando de uma oração sua, de uma preocupação sua? Vivamos em comunhão, vivamos debaixo da graça do Senhor. Meus irmãos, tudo isso é muito lindo, muito bonito. Falar de conversão, falar da correção da igreja, da disciplina na igreja, falar também da comunhão dos irmãos, tudo isso é muito bonito. Mas tem um grande sinal aqui de que isso não funciona quando não há Cristo. Quando não há Cristo numa igreja, quando não há Cristo na pregação, quando não há o Senhor Jesus como centro da adoração, nós então falhamos. Aí a igreja não terá então comunhão. Aí não precisará mais de correção, porque ninguém se importa, pois Cristo não está no centro.
e também não haverá conversão. A conversão não vem por entretenimento, nem por música bonita. A conversão vem pela pregação do Evangelho. O Evangelho é Cristo morrendo por pecadores. Todas essas verdades serão úteis à nossa vida se nós entregarmos a nossa vida a Cristo verdadeiramente. Para não sermos este homem faccioso que já está condenado em si mesmo, nós devemos entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Confiar em Jesus como Salvador da nossa alma. Saber que é Cristo quem nos conquistou de forma compassiva, de forma amorosa, bondosa, a nossa salvação. Sem Cristo em nossa vida, nós não conseguimos seguir as instruções de Paulo. Sem Cristo na igreja, sem Cristo como centro, sem Cristo em toda a nossa comunhão, nós não conseguimos pôr em prática os aspectos que Paulo pediu para as igrejas na Bíblia. Esta palavra só faz sentido se Cristo é o nosso Senhor. E nós recebemos a oportunidade de recebê-lo em nosso coração como Salvador da nossa alma. Ir à igreja não salva ninguém. Frequentar o culto não salva ninguém. Pôr uma Bíblia debaixo do braço, mesmo que seja dessa daqui, não o celular, não salva ninguém. A salvação do homem é pela fé em Cristo Jesus, como Salvador da nossa alma, como Salvador da nossa vida.